amigos. Eu venho trazer para vocês hoje, iniciando esses trabalhos a respeito de pacto, que eu estou fazendo uma série de vídeos. Então, o primeiro que eu quero trazer é um documentário feito pela National Geographic a respeito do diabo, Satanás e Lúcifer. Esse é um dos documentários. Eu trago esse documentário, trago um próximo documentário ainda a respeito, e depois eu trago o vídeo a respeito de pactos. Então assistam primeiro este trabalho, depois eu volto com o segundo trabalho, ainda mais um vídeo da National Geographic, e depois aí sim eu venho com o terceiro vídeo falando a respeito de pacto, para que vocês entendam como é que funciona, quem pode fazer, quem não pode, e se vale a pena ou não, tá bom? Então assistam esse vídeo e eu volto em seguida com mais dois, muito em breve, acho que ainda dentro desse mês, antes do final do mês de setembro, ainda consigo colocar os outros dois vídeos aí no YouTube para vocês, tá bom? Um abraço a todos que acompanham. Estamos de volta, sempre na sua companhia, da 1 às 5 da tarde. Aqui é o programa Drew Marshall e a seguir vamos falar sobre o demônio. Para muita gente pode parecer um assunto batido, mas o buraco é um pouco mais embaixo. O diabo sempre esteve vivo e bem. Ele personifica o mal. O mal completo e destrutivo. Como se fosse um fantasma. Se você acredita em Deus, ele vai te salvar. Se existe uma força maligna no mundo, deve ser o Satanás. Uma das marcas do demônio é a diversão. Sexo é ruim, os demônios são ruins. É andar no caminho do bem ou na companhia do demônio. Satanás, Lúcifer, o diabo. O nome muda, mas o significado é o mesmo. Ele é um bad boy, o bad boy cósmico que zomba de Deus. Achamos que conhecemos o diabo, quem ele é e como é sua aparência. Acho que hoje o conceito popular do diabo vem da imagem de um cara de vermelho. Com asas como as de morcego. Chifre saindo da cabeça. A cauda, o tridente. A besta não é necessariamente humana. Ou coisa ruim. Com pés de bode. Garras como as de um animal. O mal é o demônio. Esse é um bom começo. Ele tenta... Drew Marshall, locutor de rádio religiosa. entrar na sua cabeça, essas coisas assim. John McDougall, integrante da banda Hallowcast. Acho que é mais um personagem fictício que provoca medo nas pessoas. Mas, se procurar fundo no armário do demônio, você ficaria surpreso com o que encontraria. Padre James Mellon, Igreja Católica de Halifax. Acho que se o diabo tivesse forma humana, ele seria um tipo atraente, prodigioso, atlético, forte, usaria um terno Armani, dirigiria um belo carro. Ele não teria medo de ser assim. Seria um tipo muito, muito atraente. Entidades sobrenaturais demoníacas assombram todas as religiões. O demônio do Islã é chamado de Iblis. No Oriente, Mara tentou as fraquezas de Buda. O demônio das religiões ocidentais tem suas origens nas tradições da cultura judaica. Mas encontrar o diabo na Bíblia é mais difícil do que você pode imaginar. A noção popular de Satanás vem de longa data. Kimberly Stratton, professora da Universidade de Carleton. Sim, as pessoas conhecem as histórias da Bíblia. Mas, na verdade, a maior parte do que elas sabem sobre o diabo não está na Bíblia. Não procure por ele no Jardim do Éden. A serpente, no primeiro livro da Bíblia, não é o diabo. Harry O'Meyer, professor de teologia. No livro de Gênesis, a serpente está mais para um enigma do que para o diabo. Não existe nenhuma conexão real no capítulo 3 de Gênesis entre a serpente e o Satanás. A referência mais antiga que temos a Satanás não é uma referência propriamente dita. Trata-se do grupo de palavras Satã, do hebreu, que era usado como um verbo.
Satanás se tornou o nome do diabo, mas a primeira vez que lemos essa palavra no Velho Testamento, ela não aparece como substantivo. Está no livro dos Números. Muitas pessoas conhecem a história. Quando Balaão está para amaldiçoar os israelitas e Deus envia um anjo para a terra a fim de detê-lo. Então, o verbo que o anjo do Senhor usa é Satã. Ele dá uma ordem de Satã. Ele diz isso. Então, Satã aparece não como um personagem, não como um substantivo, mas como um verbo. 17 livros depois, no livro de Jó, o Satã se transforma em um personagem pela primeira vez. Um ser sobrenatural com vontade própria. De frente a um grande portão, ele faz o possível para tentar os servos de Deus a um caminho tortuoso. O Satanás pergunta para Deus o que ele acha sobre um homem chamado Jó. E Deus diz, sim, ele é correto e temente. E o Satanás diz que ele é só assim porque Deus provê muitas coisas a ele. Então, foi feito um acordo entre eles. E Deus dá autorização para que o Satanás desça e tire de Jó tudo o que era especial para ele. E tudo aconteceu em um só dia. As plantações foram destruídas, os rebanhos dizimados. Houve uma grande tempestade, a casa caiu sobre os filhos dele e todos morreram. No final da história, Jó perde absolutamente tudo. Aqui nós o vemos como uma espécie de tentação, mas ele não é o mal, ele não está contra Deus, ele faz parte da equipe de Deus e só estava cumprindo ordens. Algumas das idealizações de Satanás partiram de antigas histórias fictícias, baseadas em temas universais. E você não as encontra na Bíblia. Mas foi em um desses livros, A Vida de Adão e Eva, escrito no século I, que o demônio entra na pele de uma serpente. Essa história antiga se centra no conflito entre Eva, o diabo e Deus. O que acontece é que a mulher é ludibriada e Adão se torna uma propriedade do diabo. Porque o diabo tenta acreditar que agora ele estava em seu domínio. Em outro, o segundo livro de Enoque, um grupo de arcanjos é expulso do paraíso. Essa história logo se fundiu com uma história de Isaías no Velho Testamento sobre um rei destinado a cair em desgraça. Seu nome? Lúcifer. Lúcifer se tornou um outro nome para o diabo, mas nunca é usado assim em nenhuma passagem da Bíblia. Estamos vendo várias ideias se juntando e formando a noção que as pessoas pensam ser a história de Satanás. Segundo o que a Bíblia diz, que ele caiu e que é o líder de um grupo de anjos e demônios, ou de anjos caídos e demônios. Isso tudo não está na Bíblia, surge depois. São criações em cima das histórias da Bíblia, ou versões de diferentes mitos. Na época do Novo Testamento, o Satanás finalmente se transforma no vilão sobrenatural supremo. No Evangelho, o diabo encontra Jesus sozinho e tenta desvirtuá-lo de seu destino. As tentações seriam para Jesus se tornar uma espécie diferente de Messias, de Salvador. Padre James Mellon, Igreja Católica de Halifax. Para convencer as pessoas operando maravilhas, dando a elas o que comer, o pão, transformando pedras em pães, na tentativa de controlar o poder terreno. Cristo recusa as propostas do diabo e o Satanás volta, como uma espécie de comerciante espiritual, implorando de todos os jeitos para controlar a alma dos mortos. Por fim, o diabo se torna inimigo de Deus no último livro da Bíblia. É no livro das Revelações que o diabo diz para o que veio em relação aos séculos que viriam para a tradição cristã. Em Revelações 12, ele é representado como um dragão que desce à terra para advogar contra a igreja.
o Satanás se torna uma grande besta que vaga pela terra perseguindo os seguidores de Deus. Há um grande terror na Bíblia, pois ele tira sangue dos santos e guia um dragão vermelho com 10 chifres. O dragão é chamado de Enigma e tem a aparência de uma serpente. Então, todos esses elementos são colocados juntos. A descrição da função do Satanás não é a única coisa que muda no Novo Testamento. Os antigos cristãos falavam grego, não hebreu. A palavra hebraica Satã se transforma no termo grego diabolos, caluniador. Essa palavra é legitimada com o passar dos séculos e o Satanás se torna o diabo, finalmente. Mas a história dele só está começando. No início da era cristã, o diabo ganha bastante publicidade. Ele se torna a personificação do mal, o derradeiro bode expiatório. Se você tem uma deidade monoteísta e coisas ruins acontecem, você vai culpar a Deus. Não é que culpem a Deus, mas dizem que se trata de uma punição pelos pecados. Deus faz isso porque fizemos por merecer. Mas essa resposta não satisfaz, então se diz que é o Satanás mesmo. O demônio nos permite dar crédito a coisas que são inaceitáveis e horríveis. Dizer que elas são más não é o suficiente. No início da era medieval, o demônio começa a assumir uma forma monstruosa. Ele ganha traços de animais, incorporando chifres e outros traços bestiais de deuses pagãos primitivos, como Pan. Esta versão do demônio apareceu primeiro nos contos de fundo moral da Idade Média, onde você tinha que caracterizar o demônio de algum jeito. E como você iria fazer isso? Bom, então vamos deixá-lo com uma aparência assustadora. Vamos dar chifres a ele, vamos dar uma cauda vermelha e, do jeito que ele é, vai revirar as pessoas no fogo do inferno. Vamos dar um tridente a ele, para que ele possa pegar as pessoas e jogá-las. Talvez ele possa atiçar o fogo também. A imagem do demônio nesta carta de tarô é da virada do século XX, mas é baseada em Baphomet, uma criatura medieval. Aqui, ele tem chifres e asas de morcego, muito intenso, e pernas peludas. E ele apresenta 2 corpos nus. Galiana, taróloga. Um homem nu e uma mulher nua presos a ele. É como se ele fosse o manipulador desses bonecos. Baphomet não é o demônio. Pelo menos não no princípio. Os historiadores acreditam que a igreja cristã criou este monstro com cabeça de bode em forma de escárnio aos deuses pagãos. Artistas e escritores aumentaram a brincadeira e o demônio se tornou mais e mais grotesco. O crisol medieval que forma o demônio como conhecemos é hoje objeto de um sério estudo acadêmico. Estes estudantes se debruçam sobre a Divina Comédia de Dante, que apagou todos os traços outrora angelicais da imagem de Satã. Amanda Campbell, aluna da Universidade de Carleton. Ele tem 3 cabeças, que Dante observou com Virgílio, que é uma característica peculiar ao Satanás. Uma das cabeças é vermelha, uma é amarela e a outra é preta. E através de cada cabeça se estendem monstruosas asas, como as de um morcego, que constantemente assopram um vento forte através de um lago gelado. Na Europa medieval e renascentista, o demônio está vivo, saudável e afastado do bem. O primeiro surto satânico verdadeiro, que data do início do século XIV, foi um frenesi de medo e desconfiança. Milhares de pessoas são executadas sob suspeita de ter ligações com o demônio. Na Renascença, começamos a observá-lo associado às mulheres, especialmente na caça às bruxas. A mulher sempre foi mal vista em todos os cantos. Primeiro, ela é sexualizada como tentação. Depois, é encarnada pelo demônio. E agora, se torna o meio pelo qual Satanás tenta a todos nós. Existe uma crença de que as mulheres tinham um desejo insaciável, o que as levaria a conviver com os demônios e a fazerem um pacto com ele. Isso é ridículo. Temos conhecimento de bruxas que eram habitadas pelo demônio. Os maridos delas não sabiam que elas eram bruxas.
Isso, obviamente, reflete algum tipo de fantasia por parte de alguns monges enclausurados que, obviamente, não faziam muito sexo sozinhos e ficavam fantasiando sobre as mulheres. E isso ficou muito evidente nos registros de julgamentos em que torturavam as mulheres e extraíam mais e mais detalhes sobre as relações sexuais delas com o demônio. A paranoia e a preocupação encontram o demônio escondido em toda parte, mesmo entre as notas de uma música. E se você pesquisar na história da música... Andrew Killawy, organista de igreja. Há fontes que proibiam certos intervalos. E um deles é o trítono, também conhecido como diabólica, ou a nota do demônio, ou o intervalo do demônio. Existe certo senso de suspense, antecipação ou medo. Na Idade Média, também existia certo sentimento de suspense ou medo. Então, eram notas que deveriam ser evitadas na música sacra. O demônio tem feito pactos há séculos. É uma história tão antiga quanto Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo. Especialistas calculam que deve ter levado 20 anos para que o livro fosse escrito à mão. A lenda diz que o escritor o passou inteiro a limpo em uma única noite com uma ajudinha deste cara. Mas o demônio propôs um acordo severo. O preço pelos serviços do Satã? Sua alma imortal. O arquétipo do pacto com o demônio aparece em um antigo conto popular germânico. Ele foi recontado durante séculos em livros e peças por autores como Christopher Marlowe e Johann Wolfgang von Goethe. O primeiro exemplo de que me recordo sobre a venda da alma, uma barganha, é o Fausto. Acho que é daí que vem a expressão barganha faustiana. Fausto, um acadêmico de sucesso, faz um pacto com Satanás, trocando sua alma pelo conhecimento universal. Mas, se você quer dançar conforme a música do diabo, tem que pagar a conta. No século XX, as histórias começam a assumir uma magnitude maior e ganham a tela grande. Então, não é de se espantar que o diabo também vá a Hollywood e assuma mais formas do que nunca. Lembra-se de quando nos unimos naqueles dias no inferno? Observamos diferentes ideias de como ele é retratado, e isso é interessante. Ele é um homem charmoso ou uma besta? Mas eu acho que como ele é retratado não diz tanto quanto quais são seus objetivos, qual sua relação com o mundo. Ele está tentando sabotar Deus ou libertar os humanos? Acho que isso diz mais sobre o entendimento do Satanás em um filme ou do uso dele como um símbolo, uma ideia, um conceito e suas concepções do mal. A mais memorável manifestação de Satanás no cinema? Muitos diriam o filme de 1973, O Exorcista. O filme é baseado em fatos reais e em rituais católicos verdadeiros de exorcismo. O Exorcista me assustou pra caramba. Eu posso dizer isso? Despertou meus devaneios. E eu me lembro que assisti e, de algum modo, vi que seria um clássico, mesmo tendo me arrepiado até os ossos. Eu sabia que era baseado numa história real. E quanto às imagens, ele é um clássico. Um clássico mesmo. O filme aborda um ponto particular da história, acompanhando a primavera da Revolução Hippie, que deixou muita gente apavorada. Os jovens, de repente, estavam se rebelando contra seus pais, usando drogas. As mulheres abandonaram o sutiã, as pessoas queimavam bandeiras, fumavam muito, faziam sexo fora do casamento, faziam essas coisas que ameaçavam a sociedade tradicional. E, neste sentido, acho que O Exorcista foi um meio de explorar a ideia de uma jovem possuída pelo demônio. A possessão demoníaca e o exorcismo datam dos primórdios da Igreja cristã. Os rituais de exorcismo sempre estiveram presentes na Igreja Católica Romana. Jesus expulsou os demônios de uma pessoa que estava possuída e colocou esses demônios numa vara de porcos que pularam de um desfiladeiro.
É uma passagem muito interessante na Bíblia, pois muitas pessoas dizem que se ele não tivesse sido capaz de fazer aquilo, ele seria apenas um profeta, um cara comum, não seria o filho de Deus. Os rituais de exorcismo já existem na igreja faz tempo. Eles foram revisados há não muito tempo, então existem novos rituais de exorcismo. Cada diocese, cada igreja local, pelo menos da perspectiva católica, um bispo deve eleger um padre dentro de sua diocese para ser um exorcista. Antes de um ritual de exorcismo acontecer, as ciências humanas devem ser exauridas. Geralmente, as pessoas recorrem a psicólogos como última tentativa de lidar com isso, quando todas as outras já foram experimentadas. E a igreja acredita que o domínio do demônio pode sim causar um impacto na vida das pessoas desse jeito, apesar de ser muito, muito raro. E o ritual do exorcismo só pode acontecer com permissão e conhecimento do bispo. Há 19 exorcistas oficializados nos Estados Unidos agora. E há quem acredite que o diabo tem dado mais trabalho para eles do que nunca. Verdade sobre exorcistas. Padres aprendem a lutar contra o demônio. Católicos retomam o exorcismo. Igreja ensina exorcismo. Procura-se exorcistas. Exorcismos são raros, o último recurso. O que no passado era visto como possessão, hoje pode ser diagnosticado e tratado como um problema médico ou psiquiátrico. Em outras palavras, não são aqueles acusados de satanismo que estão fazendo algo mal. As pessoas que estão tentando perseguir ou punir os satanistas é que fazem mais mal. O pânico moral e a mídia de massa deixam duas coisas claras. O diabo permanece maior que a vida e ele não vai a lugar algum. O diabo é maior que um monstro. Ele tem se tornado uma marca. Todos o reconhecem, é automático. Novamente, é o meio mais simples de justificar as coisas ruins. Não é um enigma, é o demônio. O diabo mudou e se transformou ao longo dos séculos. O Satanás é mais do que apenas a personificação do mal. Ele é a face de todos os tabus. Existe uma alusão ao mal. Acho que tem a ver com nossa noção de liberdade. Liberdade, a princípio, não é liberdade para alguma coisa, mas liberdade de qualquer tipo de restrição que exista. A liberdade de qualquer limitação. Usa-se muito esse tipo de DNA satânico como meio para promover produtos e ter sucesso de vendas. Acho que existe um aspecto mais sério. Entretanto, então, chega a ser uma noção trivial, podemos dizer. Ninguém vai para o inferno. Pelo menos eu não acho que vão, porque usam um perfume chamado tentação. Enquanto marqueteiros e bandas de heavy metal se apoiam na imagem alegórica do demônio, a maior parte das pessoas não leva essas imagens a sério, como manifestações do mal supremo. Mas será que não levamos o príncipe das trevas a sério? A cena do heavy metal, eu rio disso hoje em dia. Meus filhos são adolescentes agora, e se eles pegarem algum pôster de death metal com uma imagem de Satã, pra mim, tanto faz. É a menor das minhas preocupações com meus filhos. Agora, se eles aderirem a alguma tendência onde vão ficar deprimidos 24 horas por dia e querer se machucar e aos outros também, aí sim ficaria mais preocupado. Acho que esta trivialização do Satanás como um personagem que se senta no seu ombro e te diz para comer outro pedaço de bolo acaba sendo prejudicial. Estamos lidando com uma coisa, com uma entidade que odeia qualquer coisa que seja boa. E sua única tarefa é reduzir tudo ao nível dele, para espalhar sua dor. O demônio da cultura contemporânea se divide entre o espiritual e o mundano. Mesmo aqueles que não acreditam enxergam a força simbólica do demônio. Uma imagem única que reúne tudo o que há de mal. Vivemos na América do Norte, e o que predominantemente dita a nossa cultura é Hollywood. Então temos que olhar para o que Hollywood nos ensinou sobre cultura, e precisamos então colocar isso contra o que a Bíblia diz sobre o Satanás ou o diabo. Ou o que a história disse sobre o Satanás ou o diabo. Eles vão dizer que o diabo sempre esteve vivo e bem, e que desaparecer é seu melhor truque.
Acho que seria imprudente não levá-lo a sério. Mas também seria imprudente levá-lo a sério demais. Acho que o diabo da Bíblia era mais um símbolo, uma metáfora, para o que está errado com as pessoas. A Bíblia tenta ensinar muitas lições de moral e também tem muita coisa boa a dizer. O demônio é aquele que vai tentar afastar você da moral, tirar você do caminho do bem. O demônio, na cultura pop, são os filmes de terror e os suspenses baratos. Acho que o demônio sempre vai ser um personagem obscuro e complexo, porque muitos conflitos da humanidade estão entre o bem e o mal. É uma questão de escolha moral. É andar no caminho do bem ou na companhia do demônio. Uma das razões pelas quais eu abraço a minha fé com unhas e dentes é devido ao mal que eu vi. Então, eu tendo a crer que existe um Deus. Eu ainda luto com isso hoje em dia, baseado na presença do mal. Eu acho que a maioria das pessoas vai para o outro lado. Eles acham que existe um Deus e que, por consequência, deve existir o mal. Mas eu sempre pensei de maneira muito diferente. Não acredito na existência de um cara com um tridente e uma cauda, com uma roupa vermelha e chifres, nem no coisa ruim. Entretanto, eu acho que existe um sofrimento desenfreado e muito terror no mundo, que vem do próprio ser humano. Então, já que não existe Satanás, já que não existe diabo, esse discurso é extremamente importante para dar dignidade e voz às pessoas que sofrem. O que nós criamos ao longo dos séculos foi um espelho diabólico, onde nossos medos, desejos e pensamentos mais obscuros são refletidos. Cada era encontra o medo e a fascinação no demônio de sua imaginação. O demônio tem um grande futuro. O futuro do demônio vai ficar um pouco mais complexo, devido ao fato de que a memória do cristianismo e do judaísmo está desvanecendo. As narrativas mestres do Ocidente estão desaparecendo, e desaparecem tanto no subconsciente quanto no inconsciente. Eu argumentaria que o Satanás e o diabo são construções sociais. Nunca vi evidência alguma de que eles sejam reais. Mas já vi provas de pessoas que acreditam neles, de pessoas que acreditam que eles são reais. E se acreditam que eles são reais, então, de certo modo, eles são reais para essas pessoas. Cada um de nós tem seus próprios conceitos do que nos assusta mais. Então, eu acho que todos temos nossa própria ideia de demônio como exemplo de como as coisas podem ser ruins. E não acho que podemos nem mesmo articular sobre isso por esse motivo. Cada geração veste o demônio como lhe convém. No início, era o termo Satã, que se tornou Satã, o adversário, o promotor público de Deus. Depois, ele se tornou inimigo de Deus, o oponente a todas as coisas boas e puras. E mesmo nesses tempos seculares, Satanás nunca foi tão bem conhecido ou tão universalmente reconhecido. Existe um conforto estranho no demônio que conhecemos. É impressionante a quantidade de coisas destrutivas às quais as pessoas podem chegar. Parece que quanto mais tecnologia elas têm às mãos e quanto mais dinheiro elas têm, mais criativas elas são para fazer coisas violentas e negligentes. E nesse sentido, sim, precisamos do demônio, precisamos do Satanás. Porque se não tivermos uma explicação dessas, ficaríamos ameaçados ao caos. Estamos ameaçados com a noção que ela não faz sentido algum, não é preciso sofrer, e acho que nenhum de nós pode viver facilmente em um mundo desses. Um dos mistérios da humanidade, por meio de nossa vivência e de nossa cultura, tem sido explicar por que coisas ruins acontecem. E uma solução fácil para todas as culturas é identificar um ser maligno e retratar o mundo de alguma forma, em diferentes configurações entre o bem e o mal, a escuridão e a luz, e assim por diante.
E com Satanás acontece o mesmo. Em suas várias configurações, ele dá uma espécie de explicação para o que acontece com a gente. Por fim, acho que foi Santo Inácio de Loyola que disse que o demônio é como um cão acorrentado. Ele está assustado, ele é inferior, pode fazer muito barulho, mas só vai te machucar se você chegar perto dele. Senão, ele só pode distrair você e assustar você, mas não pode te machucar porque, no final, o demônio é uma criatura, um adversário, mas um adversário derrotado. Então seja cauteloso, cuidadoso, mas não o leve muito a sério.